Eu só acho que, assim, primeiro, R$ 100.000 é muito dinheiro, então eu acho que é uma punição um pouco fora da curva. Mas o que eu acho que eles deveriam fazer é, pô, abre o jogo, cara. Uhum. Ao invés de fazer uma nota de, a gente não vai comentar a punição, por que eles não fazem uma nota falando sobre o que os pilotos falaram? Sim. Tipo assim, os pilotos estão reclamando e tal, tipo assim, reconhece, né? Se o Vando Baixo, que é da transmissão da Globo, tá falando que o negócio tá horroroso, E ele acompanha assiduamente a categoria? é porque o negócio tá muito ruim mesmo. Então, Sim. tipo assim, pô, faz uma nota explicando, fala tipo assim, olha, isso deu errado, a gente tá fazendo isso pra resolver. Teve uma polêmica na Stock Car essa semana que lembrou bastante o que tá acontecendo na Fórmula 1. Foi o seguinte: punições para pilotos, punições abusivas para pilotos, que é uma discussão que a gente sempre traz aqui. E o que aconteceu foi o seguinte, senhor Rafael. Olha lá. Após queixas, Felipe Massa e Bruno Batista são multados em R$ 100.000 pela organização da Stock Car. Uhum. Isso gerou críticas até da transmissão oficial, né? Você pode ler o tweet aí do Rafael Lopes, que é produtor de automobilismo da Globo e comentarista da Stock Car. Que, inclusive, provavelmente é um dos nomes que transmitirá a Fórmula 1 caso ela volte a ser A transmitida pela Globo. É. Poucas vezes saí de uma transmissão tão triste quanto hoje. Ver o que está acontecendo na Stock Car é absolutamente desanimador e o pior É é não não ver ver luz no fim do, no no fim fim do do túnel, túnel. isso. Tá uma letra pequena ali. Fomos duros na transmissão do Sport TV, mas corretos em tudo o que soubemos desde o início da temporada de 2025. Acompanho a categoria há 20 anos profissionalmente e arrisco dizer que é o pior momento que estou presenciando. E seguiremos assim, mostrando a realidade dos fatos. Mesmo que não seja uma realidade bonita, é o nosso trabalho. Aí, é algo que pega bem mal pra categoria, Uhum. né? Ter a própria transmissão oficial falando assim do ano da Stock Car. Sim. E por que ele tá falando isso? Pra vocês que não estão entendendo, por que ele tá falando isso? Por que o Massa e o Bruno foram multados? Enfim, porque eles trocaram os carros. É tipo como se fosse uma troca de regulamento da Fórmula 1, teve também na Stock Car. Só que os carros parece que não tiveram o trabalho necessário e estão quebrando bastante. Assim, então, muitas coisas quebrando ao mesmo tempo. E alguns pilotos ficaram revoltados, principalmente pilotos que meio que não tem muito a perder, né? Tipo assim, o Felipe Massa é um cara gigante. O Bruno, eu não conheço exatamente a carreira dele, mas ele falou que não tinha rabo preso com ninguém, né? E aí a galera soltou algumas declarações, então as declarações aí, pelo menos parte delas que gerou a punição, foram essas aí, ó. O Felipe Massa falou o seguinte: na primeira corrida, tudo quebrou no meu carro. A categoria, para ter mudanças no carro, tem que ter a estrutura certa, e a gente vê que não estão fazendo o trabalho da maneira certa. Forte. Duras críticas aí Sim. diretamente ao trabalho da Stock Car, né? De um dos maiores nomes da É, categoria, se não o maior. pois é, É. pois é. E aí o Bruno falou algo na mesma linha, né? Ele falou o seguinte, ó: a maior culpada disso não é a equipe, mas sim de ter de ter começado o ano com esses carros feitos nas coxas, né? Que é uma expressão, para quem não sabe, de mal feito. Então a conta inteira vai para a Audacitec, né? Que é uma empresa que pertence a Stock Car. Em um orçamento de 5,5 milhões que os patrocinadores trazem, é ridículo o que está acontecendo, Forte também. né? E aí a Vitec, que é Vicar, desculpa, a Vicar, que é a empresa que gere a Stock Car, fez essa nota oficial aí dizendo o seguinte, ó: neste momento a Vicar se reserva ao direito de não comentar detalhes relativos a contratos com participantes dos seus campeonatos, né? Eles não quiseram comentar aí sobre as punições de R$ 100.000 que eles deram. E só para vocês saberem, não é uma punição, não é uma multa de R$ 100.000 que os pilotos vão ter que pagar. O que eles fazem, na verdade, cada equipe tem uma série de benefícios da Stock Car, que são traduzidos em dinheiro, obviamente, né? Porque, sei lá, são peças ou são, é, enfim, bônus que eles recebem por causa de coisas, e aí eles meio que vão deixar de receber isso Deduzem. e vai totalizar R$ 100.000 aí o prejuízo que eles vão ter deixando de receber essas peças ou deixando de receber essas coisas que estão previstas em contrato. E aí a discussão que a gente traz aqui é se lembra o nosso querido Mohamed Ben Sulayem, com suas punições por falar palavrão, com suas punições por usar joia. Eu acho que essa é até um pouquinho mais grave, né? É mais É um grave. pouquinho mais grave. Assim, tá no regulamento lá que eles não podem falar nada que desabone a Stock Car, né, os pilotos. Mas R$ 100.000 é uma quantia considerável no Brasil, né? A gente não É. tá falando de equipes de Fórmula 1 que tem dinheiro infinito, não. Por mais que as equipes de Stock Car
tem bastante dinheiro, 100 mil reais é algo que faz uma diferença, né? Impacto, é. Eu acho que é uma analogia muito boa. A gente até lembro que a gente até teve uma discussão aqui sobre aquela parada de regras, como que era? Era punições, não era antiesportiva a palavra, mas enfim, de a possibilidade de punir pilotos por falar mal, por exemplo, em coletivos da FIA, em eventos da FIA, etcétera. E a Punir gente esportivamente, né? Isso, exatamente, é. E a gente até aqui teve uma discussão, e eu disse que achava que era muito, muito factível de acontecer isso que tá acontecendo na Stock, até de maneira idêntica, porque eu, por exemplo, consigo imaginar os carros do próximo regulamento da Fórmula 1 não funcionando bem, como não funcionam esse da Stock Car, por exemplo, como os pilotos da Fórmula 1 já meio que informaram, de que o motor não funciona direito, de que o carro não sei o quê, e aí alguém vira público aí e dá uma declaração mais forte, e a FIA cair nesse mesmo lado aí que a Stock Car caiu É. de punir esportivamente, então, E talvez essa regra aí nova seja até nesse sentido, né? De é, se prevenir pro ano que vem, que talvez seja algo que eles estejam preocupados, né? sim, Apesar de que, aparentemente, a Stock Car fez muito menos teste do que a Fórmula 1 do que tá a fazendo, Fórmula porque 1 a Fórmula faz, 1 tá fazendo, tá desenvolvendo esse regulamento novo há alguns anos já. Uhum. Mas a possibilidade de dar errado também é real. É. Então eu acho que, de fato, trabalha aí de maneira muito parecida aí a Stock Car do que o Mohammed Ben Sulayem, pelo menos pretende fazer, digamos assim. É. E aí eu acho que o erro da Stock Car aí, tipo assim, óbvio, além do erro óbvio de, tipo, fazer um regulamento, desenvolver, como posso dizer? Desenvolver mal um regulamento, não testar o suficiente, ou não, enfim, não se certificar de que as coisas iam funcionar. E aí o Massa reclama também da disparidade entre carros ali e tal, sendo que a Stock Car é uma categoria que teoricamente é para ser nivelada, né? De maneira parecida. É, eu acho que o erro é a forma como eles trataram também essa situação toda, né? Também, é. Tipo, isso de, a gente não vai se pronunciar, tipo assim, você só dá a multa e É não se assumir a, pronuncia. assumir a culpa, mano. Tipo assim, poxa, os pilotos vieram a público reclamar, eu até entendo que eles façam algum tipo de sanção. Eu só acho que, assim, primeiro, 100 mil reais é muito dinheiro, então eu acho que é uma punição um pouco fora da curva. Apesar de não acompanhar a Stock Car pra saber que tipo de punição que eles dão nesse tipo de caso, mas eu acho que 100 mil reais é muita coisa, é muito fora da curva. E. Enfim, até esqueci o que eu ia falar. Mas o que eu acho que eles deveriam fazer pô, abre o jogo, cara. Uhum. Ao invés de fazer uma nota de, a gente não vai comentar a punição, por que eles não fazem uma nota falando sobre o que os pilotos falaram? Sim. Tipo assim, os pilotos estão reclamando e tal, tipo assim, reconhece, né? Se o Vando Baixo, que é da transmissão da Globo, tá falando que o negócio tá horroroso, E ele acompanha assiduamente a categoria, pois ele acompanha assiduamente a categoria, é porque o negócio tá muito ruim mesmo. Então, Sim. tipo assim, pô, faz uma nota explicando, fala tipo assim, olha, isso deu errado, a gente tá fazendo isso pra resolver. Eu entendo, a gente entende a frustração de pilotos, mas a gente tá melhorando e tudo pra fazer uma categoria cada vez melhor. E é isso, tipo, Uhum. pô, Mesmo que seja algo clichê, né? é, É melhor do que você ficar nessa de não iremos comentar, porque, enfim, é de fato uma escolha isso aí. é uma escolha, né? Mas enfim, essa que é a situação aí. Ó, inclusive o Matheus Freire tá questionando não, afirmando aqui, né? Que o pai do Bortoleto, que é o CEO da Stock, né? Olha aí. Eu não sei se ele é exatamente o CEO, né? Mas você tá falando, acho que deve ser mesmo. Eu sei que às vezes ele é dono, mas não é o CEO, né? Sim, Tem isso também, às vezes acontece. Mas tem envolvimento, a família do tem Bortoleto envolvimento. tem Ele tem envolvimento com a sangue nas Stock Car. mãos. É, possivelmente, né? É. O comentarista lá do Band Esportes que falou isso, né? O Ricardo Molina? Ricardo Molina, É. né? Não, que torcer pro Hamilton é errado porque a família, Ah, sim. a família do Bortoleto é dona da Stock Car, então a gente tem que torcer pro Bortoleto que a família é dona da Stock Car. Pô, é uma vontade de fazer uma, Sim. uma esticada lógica Aham. impressionante, né? De Mas tudo fato. bem. Enfim, né? Ó, a Mari perguntando aqui, voando baixo no CZ. Tá vendo? Nosso amigo, pô. Ele. Nossa, não, eu tenho nada contra ele. Eu defendi ele outro dia, ele me agradeceu, inclusive. Você que tem briga com Eu não ele. tenho briga com ele. Apesar de que ele me deu follow e depois me deu unfollow logo na sequência. Entendi. Né? Ô, voando baixo, me segue de volta aí, cara. Eu te segui. Depois você me deu um follow, eu te segui. Você quer tanto follow assim do Voando Baixo? Não, tanto Vai também não. mudar tanta coisa na sua vida? Não vai, não vai. Tanto também não, né? Mas eu segui ele de volta. Não, tudo bem, tudo bem. Só demorei um pouco pra seguir. Tudo bem.
Acho que ele não gostou porque eu tinha feito uma piada com ele logo antes de defender ele. Talvez Mas seja. foi uma piadinha inocente, foi um comentário só. Não, tudo bem, Tá tudo bem. bom? Enfim, mas tá aí, né? Curioso pra ver o que vai acontecer no regulamento da Fórmula 1 em 2026, porque trocas de regulamento estão sujeitas a esse tipo de coisa acontecer, carro quebrar, enfim. É que Como normalmente. teve no último, né? É, Porpoising. teve porpoise, exatamente. É que normalmente você bota na conta das equipes, né? Porque até no caso do porpoising era tipo assim, pô, mas a Mercedes tá. O Hamilton tá com dor nas costas, porque a Mercedes tá quicando muito, mas a Red Bull não tá, né? Sim. Então, é incompetência da Mercedes que não conseguiu fazer um carro dentro do Uhum. regulamento. Mas, ou sei lá, quebra de motores. Ah, o motor de equipe X e equipe X quebrou e quebra toda hora, e o motor da equipe Y não quebra toda hora. Sim. Tipo a Red Bull com o motor Renault. Renault, Enfim. Mas no caso da Stock Car aí, aparentemente, parece que são vários carros tendo problemas e são vários problemas, né? exatamente. Então, enfim, o Massa. Uma da parte da aspas do Massa, que eu não coloquei na arte, é que ele fala que eles estão tendo até um problema de trabalho humano mesmo. Tipo assim, quebra tanta coisa no carro que os mecânicos têm que Não ficar. tem braço pra tudo. Tem que ficar, tipo, virando à noite consertando coisa, né? Sim. Não é nem questão de não ter braço, mas é tipo questão de só fazer os mecânicos não dormirem Não, durante o final de não. semana Quando eu inteiro. falo de não ter braço, é isso mesmo. Tipo, de não ter a mão de obra necessária, digamos assim, pra você fazer tudo. Enfim. Então, é uma situação complexa, né? De fato é. Complexa. Mas e aí, você acha que a Cadê Fórmula na 1... Stock Car? Você acha que vai ser um desastre a Fórmula 1 2026, do jeito que alguns pilotos e equipes falaram? Cara, um desastre, assim, eu não sei, porque é aquilo, né? A gente não sabe até que ponto eles estão falando isso Chegaram a pra ter falar até o ganho próprio. Chegaram a falar até em carro mais lento que carro De de Fórmula 2, né? Talvez não nesse nível, mas eu acho que sim, vai ter alguns problemas. E se de fato esses problemas acontecerem, eu acho muito plausível que a gente tenha algumas dessas aí de piloto tomando 3 posições no grid porque falou que o regulamento é uma merda e a Liberty Media tem que explodir, tá ligado? Eu acho plausível. Enfim. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Comentem aí as opiniões de vocês sobre isso também. Que a gente...